Atenção, Newton César. Agora acho que vai. Vamos ver. Não. Vamos revelar então para os nossos telespectadores aí que caiu um raio bem no início da conversa, a gente teve que reiniciar. Ainda bem que foi no comecinho. Se é na metade fica mais complicado. Já aconteceu de eu ter que emendar alguns episódios por problemas técnicos, né, cara? Mas dessa vez acho que compensa mais recomeçar. Então vamos lá. Vamos lá. Mais um episódio aí de Contatos Insólitos, este de número 40. E o tema desta vez é a sequência Fibonacci, né? Ou Fibonacci, né? E a espiral da vida. Então, cara, eu vou começar falando um pouco sobre essa temática, o que me inspirou a gente abordar esse tema, né? E aí, depois disso, a gente cobre alguns tópicos aqui que eu queria comentar contigo, né? Então, deixa eu falar primeiro aí o que foi que me inspirou. Então, eu estava ouvindo uma das minhas bandas favoritas aí, que é o Tool, e tem uma música deles que é uma obra-prima, eu acho, uma das melhores músicas já feitas dentro do segmento rock, que eu gosto muito, né? E essa música chama Letterellos, né? Ou Letterellos, enfim, é um nome meio estranho aí, mas o que é mais interessante dessa música que tem a ver com o nosso papo é justamente o fato de eles terem usado a sequência Fibonacci para compor a música, né? E assim, a música para mim é sensacional, eu gosto muito dela, eu estava ouvindo ela pela, sei lá, enésima vez, não me lembro quantas vezes já escutei essa música, e eu tive um start, assim, né, um insight, quando eu estava ouvindo, que no final da música, né, o Maynard, que é o vocalista da banda, ele fica cantando Spiral Out, que é a parte top da música, assim, quando ele chega no êxtase, digamos, quase um êxtase orgásmico, né, da música, e aí eu me lembrei, cara, daquela metáfora que o Bernardo Kastrup, um dos caras que nós abordamos aí, acho que, se não me engano, no episódio 39, falando sobre os redemoinhos, né, dentro de um rio, e que naquele episódio em particular, que é o universo mental, a gente conversou sobre isso, né, falando que o Castro possui essa metáfora, essa analogia que ele faz com os redemoinhos, né, de que o universo seria o rio, esse universo mental, e nós, como parte desse universo, também parte mental, seríamos esses redemoinhos. E aí, então, eu fiz essa conexão rápida, né, cara, e falei, caramba, será que a gente não pode explorar, então, esse assunto, fazendo essas conexões, né, do formato da espiral, com outras questões que a gente pode observar na natureza e na gente mesmo, né, e a partir daí surgiu um tema. Então, cara, trocando em miúdos contigo, foi mais ou menos por aí, né, essa que foi o start da ideia, e aí eu queria cobrir alguns tópicos contigo aí para a gente começar a falar sobre isso. O que você acha? Vamos embora, excelente. Então, como eu estava dizendo, na hora em que o raio caiu, eu trombei com a sequência Fibonacci, por acaso, estudando outra coisa. Eu me interessei muito com a geometria fractal, quando surgiu no final da década de 80, para mim, né? Ela era do começo da metade dos anos 70, quando o Mandelbrot descobriu. Mas eu trombei com isso em 80 e estudando a geometria fractal, que serve também para explicar o universo, a vida, uma série de coisas. Uma da parte matemática dela é a sequência Fibonacci, que eu não sabia e conhecia ali. Mas acho que a gente deve conversar sobre isso nos tópicos que você levantou aí, né? Não são muitos, tá? Eu tenho 8 tópicos que eu queria cobrir aqui, mas acho que dá para a gente falar bem à vontade aí ao longo dessa 1 hora, sem problema algum. Não são tantas coisas assim, não, mas na medida que a gente vai se inspirando, vamos de improviso aí, tentando, né, falar algumas coisas. Cara, então assim, eu acho que era legal, bom, falei para você já do que me inspirou, né, que foi essa banda Tool aí, né, da música Letterellas. Eu vou colocar, inclusive, o link, tá, da música, para quem quiser depois conferir, né, provavelmente a gente não vai gostar, mas eu sei que deve ter uns 2 ou 3 aí que gostam do estilo, né, Mas falando sobre a sequência em si, né, cara, que eu acho que é interessante. O que seria essa sequência Fibonacci, né? Esse matemático italiano aí que na Idade Média ele descobriu essa sequência, né? Então seria uma sequência começando com um 1, né? Então, colocando o número 1, tem alguns que falam 0 e 1, mas enfim, você sempre soma os dois números posteriores, né? Então, 1 mais 1 aí, você soma o 1 e 1 vai dar o 2, depois o 1 com o 2 somando dá 3, o 3 com 2 somando dá 5, o 5 com 3 somando dá 8, o 8 com 5, 13, depois 13 com 8 dá 21, 21 com
13 dá 34, 34, 21, 55, e assim por diante, cara. Essa é a sequência, né? Sempre somando os dois últimos números anteriores, vai chegando essa sequência. E aí o que é interessante é observar que tem algumas, na botânica principalmente, muitas flores, elas seguem essa sequência dessa numeração, né? Ou possuem 5, 8, algumas 13 pétalas, né? E outras sequências que existem na natureza também obedecendo, né? Principalmente o número de pétalas em flores. Do ponto de vista da geometria também é interessante, né, cara? A gente pegar a Idade Média, aí, o período renascentista, os artistas estavam buscando a forma perfeita, né, para se trabalhar com escultura, com pintura, e aí, então, você também seguindo a sequência Fibonacci, você consegue chegar naquela proporção áurea, né, que é você juntar os quadrados, né, depois forma um retângulo sobre o qual você consegue fazer esse desenho da espiral certinha, né, cara? Então, foi um ideal de beleza muito perseguido no período da Renascença, e que alega-se que muitas pinturas, inclusive esculturas, arquitetura também antiga, segue esse mesmo padrão dessa proporção áurea sobre a qual você consegue fazer essa espiral exatamente, né, nos limites desses retângulos todos, né, cara? Então, acho que é bastante interessante, só esse comecinho aí é bastante legal para a gente começar a falar um pouco a respeito disso, do quão é interessante, né, haver uma proporção geométrica e uma numeração correspondente, né, que para nós cria um ideal de beleza. Então, assim, é muito esquisito que, para mim, pelo menos, a matemática sempre foi uma coisa muito abstrata. Então, se a partir de algo assim tão abstrato, que eu sempre tive muita dificuldade de entender, para uma coisa que é super visual, e aí sim entra no campo em que eu consigo entender, eu sou uma pessoa muito visual, que é o ideal da beleza, né, cara? Então é muito interessante como essas coisas podem estar conectadas, e coisas que em princípio não parecem fazer muito sentido juntas, fazem todo sentido no mundo. Na verdade, é bem legal. Na verdade, a matemática, a rigor, dependendo da denotação, da conotação que se der para a palavra abstrata, ela é mesmo abstrata. É uma criação humana para nos facilitar o entendimento da realidade, e a gente foi descobrindo coisas, né? Pela observação, a gente vai descobrindo coisas que se adaptam ou não à matemática. E quando ela não existe, ela é criada para fazer o cálculo das relações planetárias e todo o livro seminal dos princípios matemáticos da filosofia natural. Isaac Newton teve que criar o cálculo diferencial. Não existia. Então, até hoje se criam coisas aí. O que eu acho legal que você falou e mencionou era, depois que você me passou a coisa, até para dizer para as pessoas, geralmente eu não pesquiso muito. Você dá o tópico, eu vou atrás e dou uma geral e tento colocar o que está acontecendo, né? Mas eu me lembrei, se não me engano, o Fibonacci, o italiano, o interesse dele era outro, era alguma coisa de calcular reprodução de coelho, alguma coisa assim, porque matematicamente ia indo, e depois partindo de princípios, e isso é um assunto que a gente adora, as civilizações antigas já tinham conhecimento, elas não estruturaram e não deram nome, mas já manipulavam isso, alguém já tinha observado e já tinha feito isso e tentado dar vazão prática a isso. A parte da beleza, a parte da pintura do Renascimento é sensacional, porque nos deixa confortável, e é legal como a gente gosta e desgosta de algumas coisas no simples olhar, né? Ela tem uma harmonia. O gostar tem a ver com harmonia, que nos faz sentir à vontade, visualmente e corporalmente, espiritualmente, às vezes também. E é legal encontrar um padrão numérico por trás. Isso aqui é muito bacana. Eu acho que isso surpreende, que chama a atenção, né? Que é bem legal, né? Muito, muito legal, cara. E coisas, por exemplo, a música está muito ligada à matemática também, né, cara? E aí eu gosto bastante de música. E uma coisa, em princípio, que eu carrego traumas do período da infância aí, com professores que foram super enérgicos em relação à matemática. Talvez seja essa a minha dificuldade aí em entender ou trabalhar com a matemática, né? Mas é uma coisa que é matemática pura, a música, né, cara? E você acaba gerando sentimentos e emoções que afloram muito fortes, dependendo do tipo de música que você toca ou do momento que aquela música marcou na sua vida. Então, é bastante interessante, né? Que você sai de uma coisa que teoricamente é fria,
simplesmente uma questão numérica, matemática abstrata, para uma coisa que é super, nos toca, mexe com o nosso coração, né, cara? É muito, muito interessante isso. Volta naquilo que a gente estava falando, que pode ser analisado por vários aspectos, todos muito sérios e com graus de profundidade diferentes. Mas o mais importante desde que a gente saiu das cavernas, em que a gente desenvolveu o nosso cérebro límbico por cima do reptiliano e depois o neocórtex apareceu, a gente tem feito um trabalho só, que é interpretar a realidade ao nosso redor. E para interpretar essa realidade ao nosso redor, a gente lançou mão de vários artifícios. A matemática é um deles. Não é o único, mas é o que dá, inclusive, sustentação à parte científica, porque nos dá uma certa solidez. É como o que o Weber gosta de dizer, a matemática como ciência pura, ela é o que é, ela é por si. Não existe a matemática cristã, a matemática islã, não existe a matemática alemã, a matemática argentina, ela é por si, né? Por isso que ela tem aceitação mundial, por isso que ela é um desses padrões humanitários globais, né? Não é a única, mas é um artifício que a gente usa para, de novo, interpretar a realidade. E aí, desmembra em música, arte, literatura. O que é um poema alexandrino, se não 4, 4 e 3, né? Então, a gente pode reduzir de uma certa maneira para isso. Reduzir é a palavra boa, interpretar, reinterpretar dessa maneira. Né? Eu acho que sim, né, cara? E você falou sobre, só fazer um parênteses, né, cara, sobre essa independência da matemática, ser independente de crenças, valores, etc., né? A ciência também se enquadraria em uma dessas abordagens da realidade, que ela tem que ser necessariamente imparcial e não tomar partido nem desse ou nem daquele lado ou opinião, etc., né, cara? Legal. Cara, então aí, só para a gente lembrar em quais são as circunstâncias, de que forma que a gente consegue observar esse padrão da natureza, né, do padrão da sequência Fibonacci, e também da espiral, né? Então, assim, sementes de girassol, para citar alguns exemplos aqui, pétalas de flores, a flor da alcachofra, conchas, chifres de alguns animais também obedecem essa sequência, né? E aí o que há de interessante, que eu também ouvi num documentário, um cientista em particular mencionar que, mais do que simplesmente uma questão que para nós, num primeiro momento, é a beleza que transparece o valor assim mais visível, digamos assim, ele menciona uma coisa muito legal que essa sequência ou essa espiral do ponto de vista botânico, ele estrutura um desenvolvimento equilibrado e sustentável, né? Faz sentido muitas plantas e muitas flores terem esse formato, porque essa espiral, do jeito que nessa proporção, ela provê um crescimento estruturado, equilibrado, dinâmico, mas com um formato que ele se sustém ao longo do tempo. Então, que não seria à toa, né? E outros vídeos que eu vi de pessoas analisando, por exemplo, o formato das plantas, se ela quisesse disseminar essas sementes, a maneira mais eficiente é realmente pelo formato da espiral, que ela vai girando e as sementes elas vão rodopiando e fazendo esse giro de forma que ela aproveite ao máximo, né, aquele espaço ali para depois lançar essas sementes. Então também não é à toa, né, mas é interessante essa relação que ela está além da beleza, ela é funcional. Então achei bastante legal esse tipo de colocação que ele fez, né, cara? É exatamente isso que eu ia. Além da estética, tem uma razão de ser, né? Uma função, que é a melhor. É a melhor de todo o processo evolutivo, é o melhor resultado que se chegou até o momento e é a que prevaleceu. Né? Exatamente. Então, do ponto de vista evolutivo, faz sentido também, não é apenas uma questão visual, né, cara? É muito legal isso daí. Bom, a proporção áurea eu já falei, né, de que os artistas perseguiam isso, né, cara, e aí você vê também, você consegue achar muita coisa na internet em relação à proporção áurea, você tem aula de desenho explicando isso, você tem até um desenho clássico da Disney também falando sobre a proporção áurea, onde aparece o Pato Donald, você consegue achar isso daí, cara, é muito legal, não é muito a cara da Disney fazer esse tipo de coisa, mas ela dedicou um espaço aí, é muito tempo, é um desenho muito antigo, cara, mas onde é falado sobre a proporção áurea é muito legal. Cara, uma coisa que também é muito interessante pesquisando é que o pentagrama, né, clássico, ele carrega também essas proporções
né, que são tiradas aí da sequência Fibonacci, né? O pentagrama, 5 pontas, né, cara? E por que eu acho isso interessante? Porque ela sempre foi a representação mágica, né? Um simbolismo mágico de que através desse pentagrama você conseguiria ter acesso a outra configuração da realidade através da magia, você conseguiria manipular os elementos da natureza de uma maneira que aquilo trouxesse algum benefício para você, ou estivesse que a gente tivesse uma relação com a natureza que fosse mais do ponto de vista de intervir, né, e conseguir de volta algum resultado. E é interessante, cara, né, porque tem muitas pessoas ou muitas crenças que associam o pentagrama também com o símbolo do mal, né, que também, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, né, invertendo a estrela, colocando ela de cabeça para baixo, você teria um efeito contrário. É muito interessante isso também, né? De novo, cai naquilo que a gente vem conversando. É sempre uma maneira de interpretar a coisa. Cai bem porque é harmônico, e nós nos sentimos bem com a harmonia. Mas a gente pode direcionar as coisas de acordo com o nosso interesse, né? O interesse de quem está manipulando a coisa. É interessante isso. Muita gente vai te ouvir falando a palavra pentagrama, vai remeter imediatamente a uma coisa negativa, Aleister Crowley, etc. Porque a formação da pessoa, porque aquilo ficou. Isso significa que é só aquilo? Não. Muita gente vai associar com outra coisa, talvez com uma coisa muito positiva, porque a maneira como ela foi introduzida ao assunto foi diferente. De novo, e esse é um dos pontos chaves de várias das nossas discussões. A gente briga como seres humanos e seres sencientes, muitas vezes por pura diferença de interpretação. Exato. E pegando esse gancho que você mencionou, eu me lembrei também de não faz parte do tema aqui, mas não tem problema nenhum a gente fazer um parênteses, que é, cara, a suástica nazista, ela, na verdade, não foi inventada pelo Hitler, né, cara? É um símbolo tibetano, por exemplo, super antigo, né? Que o Hitler, com o conhecimento que ele tinha de filosofias orientais, acabou, né, sequestrando essa simbologia aí e adotando em toda a sua narrativa nazista, né, cara? Mas, na verdade, não foi uma criação deles, já existia isso aí faz muito tempo. E no budismo tibetano não tem nenhuma relação com coisa ruim, nem nada, né? Ele pegou e deturpou completamente o significado. Então, para um ocidental qualquer, cara, você bate o olho, vê que existe uma suástica ali, você já associa com algo necessariamente negativo, tão forte que foi essa associação do símbolo, né, com a pessoa. É impressionante isso. Mostra como é importante a cultura nas sociedades, o impacto que ela representa, e a história. Antes de 1940, antes de 1938, não tinha essa conotação. Exatamente. Não faria essa associação. E qualquer um que veio depois e que não estudou história, dificilmente a fará. A Trindade de Thule e outras crianças, dificilmente a fará. Como é importante a cultura, como é importante a história. Exatamente. Uma outra coisa legal também, cara, que eu fiz essa associação é que na filosofia hermética, né, cara, você pega lá o Kybalion, né, você tem, a gente falou isso no episódio do Universo Mental, né, cara, mencionamos a filosofia hermética e eu volto a falar aqui sobre ela, que um dos pilares da filosofia hermética é assim como é em cima é embaixo, né, cara. Então, é uma associação possível com o formato da espiral, né, que aí seria a espiral da consciência, através da qual você vai ampliando o seu nível de consciência, de que, teoricamente, para cima, em esferas que a gente não tem acesso com os nossos sentidos, a coisa seria mais ou menos como espelhada em relação à realidade que nós vivemos aqui, né, cara? É bastante interessante isso também. Modelo atômico, modelo do sistema solar, o modelo de um furacão visto da estação espacial com o modelo da Via Láctea, o princípio da correspondência, né? É bem por aí. Exatamente. E é uma coisa que é legal também, cara, é fazer essa associação que dá para fazer várias, mas uma que me chama a atenção é sobre esse crescimento sustentável, né, das flores de muitas plantas, né, com o crescimento sustentável da consciência, né, cara, quanto que isso é importante da espiral representar justamente isso, né? Que na espiral do conhecimento você passa muitas vezes pelo mesmo lugar, porém com uma visão ampliada daquela situação, né? No nível necessariamente
acima daquele que você estava anteriormente, para você conseguir enxergar toda aquela história ou aquela lição que você aprendeu de um ponto de vista mais privilegiado, né, na próxima vez, né, cara? Me passa o desenho no papel bidimensional não dá a ideia do que é o tridimensional, né? Mesmo uma pessoa que fala, você tem consciência de que a Terra está girando ao redor de si? Tenho. Você tem consciência de que a Terra está girando ao redor do Sol? Tenho. Provavelmente na mente dela está estanque, está parado, e o máximo que ele deve ter visto é alguma das representações, o Sol lá no meio e tal. Ele não imagina que aquilo tudo está em movimento, né? Em espiral. Junto com a Via, tudo está em movimento, todos os asteroides, está tudo em movimento o tempo todo. Geralmente, como fica confuso para apreender intelectualmente, então a gente tende a colocar meio no mesmo plano para poder ver tudo, mas na verdade não está no mesmo plano, está tudo, e a espiral é essa, você está recorrendo a mesma coordenada axial, mas de um ponto mais à frente, mais além, e é outro momento, é outra vida, é outro nível de consciência, é outro papo, é outra história. Você cai naquela metáfora super antiga também, que né, nunca é a mesma água que passa por baixo da mesma ponte, né, cara? Então, o rio nunca é o mesmo, né? Apesar de estar sempre ali, a água que corre ali nunca é a mesma, né? E por aí vai, né, cara? É bastante interessante. Eu acho que um dos pontos que, para mim, foram daqueles que me fez ter esse insight, que é justamente a analogia, a metáfora que o Castor fez, sobre nós sermos esse redemoinho, né, cara? Eu acho que era muito interessante do ponto de vista simplesmente da criação, né? Partindo do princípio que haveria um Deus, o profundo, algo que deu esse start, né? Por falta de um nome mais apropriado, vamos usar essa linguagem, e de como os seres vivos, então, seriam representados por essas espirais pequenas, espirais maiores, redemoinhos menores, redemoinhos maiores, do ponto de vista de que, de repente, criaturas sencientes poderiam ter ali já um tipo de uma consciência mais primitiva, né? Primitiva não, da forma pejorativa, mas no sentido de primal mesmo, né, cara? E de que outros seres mais complexos já seriam representados por redemoinhos maiores e mais profundos. Então, por isso que eu coloquei esse tema espiral da vida, porque justamente me parece uma forma bastante representativa do que significaria você passar pela vida, né? Ou seja, ser um crescente, né? Como uma espiral, seja do ponto de vista físico, né? Que a gente cresce, mas também, principalmente, isso que eu acho que nos interessa aqui, que é o crescimento da consciência, né? Eu acho que a analogia é ótima. E dá vazão, ela possibilita, te ouvindo falar, possibilita a gente fazer avaliações e análises do tipo hollow, né? Que tudo é parte e tudo ao mesmo tempo. Essa mesma analogia eu fiz, mas não com as espirais, mas com os fractais, né? Fractais. Então, que não necessariamente são espirais, o corpo humano, imagina o corpo humano só as veias, então tem toda aquela, como se fossem os ramos, e pega uma árvore e imagina a seiva bruta elaborada subindo pela árvore, ou os dendritos cerebrais e todas aquelas coisas. Isso é uma outra maneira de ver. Talvez, olhando por um outro ponto de vista, isso esteja em formato espiral. Outra coisa que também te ouvindo falar me veio a ideia de campos. Os campos eletromagnéticos e tal, que também, de alguma maneira, tem esse formato. Se a gente conseguir se enxergá-lo de alguma maneira, quando a gente trabalha com limalha de ferro e outras coisas, muitas vezes a gente consegue ver perfeitamente o desenho da coisa em espiral. Legal. Tem mistérios aí que a gente vai descobrindo aos poucos, experimentando e colocando. Especificamente no nosso assunto favorito, que é a consciência, está claro, né, que a metáfora da espiral, ela é expansiva, ela sai de um ponto, ela vai crescendo e ela volta para o mesmo ponto anterior, que você estava num nível aqui, a coordenada talvez seja a mesma, mas a abscissa é diferente, tudo é diferente, você está num outro ponto, você revisita aquilo com outro olhar e continua andando, e continua abrindo o leque e vai embora. É genial e é fácil de explicar e até intuitivo. Cara, e eu acho que ela é bastante feliz nesse sentido de proporcionar esse crescimento sustentável, né? Que é uma coisa que a nossa civilização não está conseguindo fazer, né? Nós não apresentamos esse crescimento sustentável, muito pelo contrário, é um crescimento predatório, né? Que está nos prejudicando e prejudicando outros seres, né, cara? Então, até que ponto também o interno não espelha, né? Aliás, desculpa, o inverso, né? O externo não espelha o interno, né?
nesse sentido de como a nossa vida está bagunçada, né? Então, achar esse equilíbrio não é fácil, não é uma tarefa fácil para ninguém, mas é um ideal a ser buscado, né, cara? Uma analogia que me ocorreu, não sei porquê, mas depois a gente lê o porquê, tá? Esses delírios que a gente tem, sem uma boa base não tem pirâmide que resista. Então, várias delas tiveram que tombar até o pessoal descobrir qual era a base devida para que a coisa pudesse ser construída ao mesmo tempo, né? Nada sem uma base bem assentada se mantém. E o nosso desenvolvimento hoje, acho que até passei um link ontem desse novo documentário da Netflix, que é muito isso. A gente está perdendo a estribeira em várias frentes, em várias fronteiras que a gente está rompendo, e vamos ter que fazer alguma coisa rapidamente, porque está desequilibrado. Muitas dessas espirais planetárias estão desequilibradas. Exatamente. E aí não tem jeito, né, cara? A gente vai ter que descobrir um jeito e rápido de passar por isso, né, cara? Não temos muito tempo, né, cara? Esse que é o mais, digamos, estressante, né? Estamos sob pressão, né, cara? Basicamente, basicamente esses os tópicos que eu queria cobrir, né, cara, em relação a isso. E uma coisa que eu lembrei que você me falou, eu cheguei a ver, sim, alguns vídeos sobre os fractais, em que é possível você encontrar a sequência nos fractais, tá? Existe uma lógica toda aí, mas aí envolve matemática, aí eu não vou saber te explicar, transmitir para você como é que foi passado, mas é possível você, se eu não me engano, é o fractal que gerou, foi o primeiro fractal decupado em detalhes, assim, que você consegue lá contar, e as quantidades de sequência de padrões, elas também seguem a sequência Fibonacci, tá? Então, só para posicionar em relação a isso. O Mandelbrot, se não me engano, ele foi trabalhar na IBM e aí ele criou, com os equipamentos da IBM, fractais artificiais. Mas depois, espelhando na natureza, você descobre um monte deles, né? A ideia foi dali que surgiu a famosa teoria do caos, né? O caos não significa total entropia e desorganização. Não, existe uma maneira organizada ali que a gente ainda não colocou, a gente ainda não entendeu como a coisa funciona. A gente vive muito em função de causa e efeito, por isso que é difícil entender alguns preceitos da física quântica quando não movimentos acausais, fenômenos sem causa, né? E a gente chama de caos que é o oposto do cosmos, que é cosmos é organizado, caos é desorganizado. Sim, essa desorganização deve ter de novo, eu prefiro pensar que tem uma razão de ser, que está cumprindo uma função que a gente ainda não entendeu. E o Mandelbrot, quando ele começou, justamente era isso. Ele queria entender, ao contrário do que as pessoas queriam estudar, tudo que está ordenadinho e bonitinho, qual que é a lógica daquilo que não está ordenado e bonitinho, que é a maioria, onde a gente olha, a gente vê essa desarmonia. E essa desarmonia, às vezes, não é tão evidente. Tem uma matemática por trás que dá para decupar, ir atrás e daí por diante, né? Vai depender muito de que grau de complexidade e profundidade a gente vai querer ir. Uma coisa é certa, do Big Bang, do piparote do Big Bang até agora, a gente teve um complexo, um sistema de complexidade grande e que chegamos a pessoas, criaturas como nós, nesse planeta, que é capaz de entender isso e voltar para trás e conseguir até marcar passos e tal, e poder entender isso de várias maneiras possíveis, lançando mão de várias ferramentas, a matemática, a música, uma série de coisas, para poder conviver e entender melhor o universo. Mas, chegando no universo intangível do espírito, da alma e de outras coisas, são necessárias outras ferramentas que vão além dessas outras coisas e é necessário lançar mão de metáforas, projeções, outros linguajares para poder entender. É possível fazer? Claro que é possível. A gente está tentando fazer isso aqui como muitos outros antes e muitos outros farão depois. Cara, e você me falando também me fez, eu não sei porque, em que momento que você estava falando, que me fez fazer uma associação que é o próprio desenvolvimento espiritual, o que nós poderíamos chamar de ampliação de consciência ou desenvolvimento espiritual, né, cara? Que a gente tende a observar, né, nesses processos todos de altos e baixos, né? Que a gente não consegue manter um ritmo sequencial, assim, mas o que é ideal seria a gente buscar isso, né? Esse crescimento altamente estruturado, né? Que a gente conseguisse não ter tantos altos e baixos, mas conseguir fazer um crescimento sustentável ao longo do tempo, né, cara? Porque eu acho que a gente acaba se deparando com muitos problemas, e aí a gente pode cair em outros assuntos do tipo
como é que os traumas interferem nessa busca, como é que coisas que a gente carrega de vidas passadas, de repente carrega e traz para essa vida que nos impedem de avançar, ou problemas do cotidiano ali que nos atrapalham e fazem a gente parar esse processo, né? Processo de desenvolvimento que simplesmente não ocorre, não chegam ao fim porque um imprevisto ocorre. Enfim, essa quebra, né? Às vezes também levantar, né? E conseguir continuar dentro dessa espiral também é bastante importante, né? Para você tentar seguir uma certa lógica que seja sustentável e não coloque tudo a perder, né, cara, no meio do caminho, né? Existem aí os imprevistos, óbvio, mas ao mesmo tempo me pergunto se também não existe uma forma de a gente conseguir se estruturar o máximo de tempo possível dentro de um processo semelhante a uma espiral, entendeu? Que ele seja autossustentável e consiga fazer com que a gente fique um tempo maior crescendo e absorvendo o máximo que a gente consegue, né, cara? Deve haver, mas deve ser uma dessas leis. Tem leis que vêm desde o começo, né? Que elas estão aí e a gente vai descobrindo que ela já estava aí desde o começo. A gravidade, a força centrípeta. E parece que esse não entendimento do todo, de como ele funciona todo, isso seria o tal, o profundo, a consciência cósmica, Deus. É o que nos faz dar essas trombadas, é o que nos faz aprender com o erro, é o que nos faz, da maneira como eu acredito, algumas pessoas acreditam, dar sentido a esse todo, assim que ele aprende com os nossos erros, né? Do indivíduo para a coletividade, o salto aumenta em complexidade também. Eu viver bem comigo mesmo, se eu tenho essa consciência de que eu posso chegar a viver bem comigo mesmo, tenho um trabalho para ser feito e me dedico com afinco, é uma coisa. Eu com o meu vizinho, com o meu prédio, com a minha cidade, com o meu quarteirão, o grau de complexidade vai aumentando. A gente começa a ter esses choques de interesses, que é normal. E aí, de novo, é o que a gente tem tentado fazer. A visão de cima, a visão integral, a visão do nível de consciência superior, permite entender o porquê aquele está pensando egocentricamente, etnocentricamente. Entende? Já passamos por aquilo. A questão é, teremos tempo, o que temos que fazer, o que poderíamos fazer para ajudar que todos eles chegassem a essa visão, né? Eu até te comentei do momento que eu estou agora, de lendo todos os relatos dos astronautas que foram para fora. Esse pessoal teve uma visão, nós não tivemos a mesma visão que eles. Quando a gente vê uma foto da Terra de fora, a gente vê bidimensionalmente, a gente não vê o que eles veem. 9 em 10 falam, nenhuma foto, nenhuma filmagem representa aquilo que a gente vê. E depois eu fui ver em gente que sai astralmente, fala, eu também vi astralmente o planeta. Legal, mas não é a mesma coisa. Não vi um relato astralmente que alguém falou que viu a Terra de fora e disse o que um astronauta disse. O cara falou, olha, eu contando do topo da atmosfera até o oceano, 20 tons de azul. Ninguém fala isso, ninguém astralmente fala isso. Eu contei 8 tons de marrom num deserto. Ninguém fala isso, só quem está lá olhando, né? Essa visão de fora, todos eles também dizem, puxa, se os líderes mundiais pudessem vir aqui, talvez eles não discutissem sobre essas picuinhas que a gente tem. Então, essa visão que a gente tem espiritual também ela pode ser física, né? De olhar do planeta de fora. E esse mesmo pessoal fala, puxa, uma coisa é eu ver... E detalhe, esse pessoal que ficou em suborbital, que são 560 pessoas, não viram a Terra inteira. Viram uma parte dela. Eles estão lá em órbita, estão vendo um pessoal. Só os 24 que foram até a Lua que conseguiram ver a Terra inteira. E quando esse pessoal viu, e viu o tamanho do negócio, e viu o tamanho da dimensão, pasma. Então, isso muda a perspectiva. A gente teria que ver, uma das maneiras é como as pessoas que não estão conseguindo ver essa coisa como a gente está vendo hoje, e pessoas viram antes da gente, poderiam enxergar e ressignificar aquilo que para elas é importante. Porque, no fundo, as pessoas lutam por aquilo que elas já acham que é importante. Né? Então, a sobrevivência é importante, eu vou lutar como um bicho pelo meu prato de comida, pelo meu trabalho, pela minha casa. E é importante mesmo para ela. Vai ficar sem comida para ver como é que você se comporta. A gente vira um bicho. Mas a gente não pensa ainda como humanidade assim. Parece que nas grandes crises a gente tende a ver. Né? Mas não dá. Veja o nosso caso particular ou do pessoal que assiste aqui.
cada um tem o seu percurso de vida e teve suas tombadas e levantadas. E alguns tombaram e ficaram muito tempo tombado e alguns não levantarão. É do jogo. Por N razões, não porque a pessoa seja fraca. Isso também é uma das típicas acusações que é muito comum os grupos espiritualistas falar. Falando é fraco, não tem condição. Às vezes ele não pode. Às vezes ele não pode. Agora a gente está desvendando o tabu do que é a depressão. Só quem está lá sabe o que é aquela prostração, que é um problema químico, neuroquímico, muitas vezes. De novo, voltando ao teu assunto, o ideal seria esse, que todos tivessem essa possibilidade de a gente poder ter esse crescimento de consciência a tal ponto que a gente conseguisse conviver de uma maneira harmônica o suficiente, não igual, sempre haverá diferença, mas harmônica o suficiente para não nos colocarmos em risco de autodestruição. Esse é o nosso desafio hoje. Não vamos esperar que vai estar tudo um Shangri-La. Não chegaremos no Shangri-La tão cedo. Mas o mínimo para evitar a autodestruição, a gente tem que chegar rapidamente. E para isso, as pessoas teriam que enxergar isso. Então, alguns enxergaram na metáfora do Kestrup, dos redemoinhos, isso, nos tocou a nós. Não todos. Alguns se tocaram vendo o planeta de fora, tocou. Não todos. Nós temos que incluir, talvez a gente tenha que escolher vários mecanismos para tocar as pessoas para que elas façam isso. Algumas só na dor mesmo, só na dor violenta podem se tocar, né? Se reagir. E falando em dor, né, justamente sobre a questão da dor, eu vou apelar agora ao Ken Wilber, né, cara, justamente que é a parte que ele menciona que é do clean-up, né, cara, que é o processo de cura. Porque, como você mencionou no início dessa última parte que você começou a abordar, da questão da espiral no sentido de para fora, de você observar o mundo do ponto de vista cada vez mais ampliado, né, cada vez mais de longe, cada vez menos sem fronteiras e cada vez mais unificado. O problema é que nesse início, às vezes, a relação da pessoa com ela própria já não é legal. Por quê? Devido a todas essas sombras, esses processos traumáticos que tivemos, e nesse, ao mesmo tempo, espelhamento do que essa pessoa é em relação ao que ela vê no social, né? E aí ela vê uma pessoa bem-sucedida e ela não está bem com ela mesma e aquilo afeta ela, impacta ela de uma forma negativa. Então, como é importante esse mecanismo do clean-up, né, cara? De você se curar, você enfrentar os seus medos, observar as suas sombras de frente, né, cara? Ter essa coragem para você conseguir se limpar e ter um relacionamento melhor consigo próprio, né? De não se colocar para baixo, né? De lutar contra a depressão, de não se depreciar, de ser feliz agora, né? Vivenciar o presente e não esperar para ser feliz quando, né, você estabelece uma meta específica, né? Não que nós não tenhamos que ter metas nem nada, lógico que é importante, mas também adia-se muito isso, né, cara? Ou seja, eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro do ano, ou quando eu tiver a casa ideal, ou quando eu tiver casado, ou quando eu tiver com netos, e a gente meio que posterga esse momento de felicidade ou essa alegria que ela pode ser, deve ser, né, cara, vivenciada única e exclusivamente no momento presente, né, cara? Então, acho que é importante também, desse ponto de vista que a gente está falando dessa retomada dessa consciência, de que, sim, ela tem que ser uma espiral para fora, ela tem que representar, ela tem que impactar o mundo externo, mas a pessoa também tem que lidar bem com ela própria, né, cara? Então, parece que a espiral é invertida para dentro, assim, né? Ou seja, como é que você lida, né? Você consigo próprio, como é que eu estou bem comigo, né, cara? Esse é um grande desafio também, porque muitas vezes, e você percebe isso, cara, acontecendo várias vezes, as pessoas projetar no mundo externo é uma forma de eu não entrar em contato comigo mesmo. Então, assim, eu observo o mundo aí fora, eu critico a tudo e a todos, meu vizinho é chato, o pessoal do meu trabalho é um saco, eu não tenho muitos amigos, que a maioria eu não suporto, o governo não presta, sabe, cara? Então, assim, muito no meio externo e a pessoa para dentro, e isso é uma característica, muito infelizmente, do típico ser humano ocidental moderno, né, cara? Que é justamente o ambiente externo, essas distrações externas, esse foco no ambiente externo, encobrindo as sujeiras e as sombras que nunca são trabalhadas dentro da gente, né, cara? Muito bem colocado. Duas coisas me vieram aqui que eu acho que é legal e que complementam. Esse trabalho espiral, ele é dos dois sentidos, é como o óleo, ele é parte de tudo, ele é para dentro e para fora. Eu estava até fazendo uma meditação outro dia e eu cheguei a essa conclusão, acho que não sei se cheguei a falar com você.
A parte para dentro, como estava muito desorganizada, eu coloquei em ordem e está legal, eu não preciso fazer nada, deixa lá e que ela está bem. Não quer dizer que tem que relaxar. Não, ela está indo, já não é uma coisa que eu preciso me esforçar. A parte de fora é que eu tive que ressignificar. A minha parte de fora foi vista pelo contato extraterrestre, que eu interpretei de uma maneira, e hoje eu interpreto de outra maneira completamente diferente. E agora, com essa parte dos astronautas que eu estou vendo, e essa visão, é outro papo, é outra visão, é outra coisa. Mas sabe uma coisa que me tocou muito? Muitos de nós, infelizmente, todos os seres humanos, fomos mal amados. E essa parte é fundamental. Eu acho que aqui é uma grande âncora. É muito difícil sair disso. Qualquer um de nós que foi mal... Porque uma pessoa que foi bem amada, se ela tiver essa coisa e lembrar disso, ela tivesse esse suporte, de alguma maneira ela pode ir além, ela pode encontrar uma saída. Mas quem foi mal amado é muito difícil sair. Isso eu estou chutando agora de coisas que eu estou refletindo em meditações e tal. Porque mais do que amar, sentir-se amado é a grande sacada, é o grande clímax, né? E muita gente foi muito mal amada, por N razões. Não é à toa que os psicólogos fazem uma boa parte da sua clientela com problemas de pai, mãe e infância. É lá que está muito da origem da coisa. E aí também vem um pouco do que você falou, me vê essa sensação. Essa fuga para apreciação externa, essa busca, puxa, queiram-me, apreciem-me, eu preciso disso, é como se fosse uma necessidade que a gente tem intrínseca, porque a gente quer viver junto, nem que seja num ambiente falso, nem que seja para ter 4.000 admiradores, seguidores, que eu nunca vou conhecer, mas que alguém me queira, a gente tem essa necessidade que alguém me queira, mesmo que seja artificial, e vem numa parte mal amada. Por isso que alguns desses traumas, dessa limpeza, demora muito. E muita gente não consegue fazer sozinho. Não consegue fazer sozinho. Isso é verdade, por isso que é tão importante essa profissão do psicólogo, né, o psicanalista. Todo mundo deveria fazer psicanálise, né, cara? Se submeter a uma terapia, né, cara? E no mínimo, esse processo de interiorização consciente, honesta, sem ter o discurso para fora, usando máscara. Tirando as máscaras inteiras, dá para ir fundo. Talvez não fundo quanto uma boa terapia, mas dá para ir fundo, ou pelo menos reconhecer algumas coisas, né? Alguns tipos de artifício. Agora, aí está a origem de muitos dos nossos problemas, que vai impedir, talvez não impedir, mas vai retardar, vai eclipsar, vai obstaculizar o crescimento espiritual. Vai. Mas, cara, que uma coisa que você mencionou agora aqui, que eu não sei se de repente eu nunca havia parado para pensar a respeito, ou se eu já fiz isso, não me lembro, pelo menos. Mas vamos lá, que é o seguinte, cara, que você mencionou, né, da questão do amor. Será que é possível você amar sem ter sido amado? Ou necessariamente para você conseguir amar, você tem que ter sido amado necessariamente? Me pareceu no primeiro momento, cara, que não seria possível você amar ninguém se você não tivesse sido amado. Porque não há referência alguma antes disso, pelo menos do ponto de vista racional, tá? É que eu estou tentando me lembrar. Como é que você vai saber amar as pessoas se você nunca foi amado, né? Como é que você vai saber espelhar isso? É uma questão que eu coloco agora. É bem colocado. Eu tive, numa dessas meditações, eu senti dois movimentos. Um daqui para lá, que é o amor, e o outro de lá para cá, eu recebendo. Eu não cheguei aí nessa parte mais profunda, que seriam bionívocos, seria um dependente do outro, totalmente dependente do outro, mas é interessante. O amor, do meu conceito, ele parte daqui para lá. Ele não quer saber se vem de volta, o que você vai pensar disso, nada a ver. Mas ele é aprendido. O Mandela falava isso, né? Assim como as pessoas aprendem a odiar, elas podem aprender a amar. Eu acho que é um processo, eu acho que vale a pensar, vale uma boa meditação por cima dele. Em princípio, sim. Como é que eu vou expressar uma coisa que eu não senti? Porque eu acho que talvez, né, falando, não vou querer entrar, a gente pode entrar, né, que é proibido, né, cara, que fica cada vez mais difícil de entrar em assuntos... Tem que abrir outro leque, estudar um pouquinho para... Mas, falando só desta vida, né, dessa vida em particular, não de outras, me parece, assim, muito... faz bastante sentido a gente ter o nosso primeiro referencial de amor através da mãe.
né? O amor da mãe para um filho, né? Eu acho que diretamente é a primeira referência de ser amado que nós possuímos, né? Mãe e pai, obviamente, mas a mãe é muito mais, acho que uma coisa muito mais próxima, né, do que o amor de pai, por exemplo, né? E aí eu fico pensando das crianças que não tiveram isso, né? Justamente o prejuízo que isso causa a elas, né? A falta que isso faz na vida dessas pessoas e o quão traumatizante isso pode ser, né? Sem ter esse referencial, de repente, né? Então, crianças abandonadas, né? Crianças que sofrem, né, nesse período que deveria estar em sentido oposto, né? Rejeição, barbáries mil, agressões, abusos, etc., né, cara? Então, tanto é que a gente tem uma grande quantidade de pessoas com problemas sérios, né, tipo serial killers. Se for investigar a vida dessa pessoa, ela passou por uma infância hipertraumática, né, cara? Então, olhando por esse retrovisor aí, mais nesta vida mesmo, né, faz sentido, de repente, você pensar que justamente a primeira referencial de amor que a gente deveria ter como base para que a gente depois, durante a vida inteira, conseguisse amar mais pessoas e, teoricamente, causar menos danos ao meio ambiente, né, cara? Se a falta disso nesse período realmente não representa o oposto. Deve ter, seguramente tem uma importância. Não é única. Enquanto eu te ouvi, eu fiquei me lembrando de grandes figuras que eu conheço, e pessoalmente que eu conheço à distância, que trabalham com voluntariado, com filantropia. Muitas pessoas tiveram infância muito ruim, e muitas sem mãe, sem pai. Mas no meu scanning rápido aqui, de segundos aqui, sempre tem uma figura amorosa. Tem uma tia que criou, tem uma avó que recebeu, tem alguém ali que ajudou, tem um cara que deu um emprego, tem alguma pessoa que foi a referência. Porque, de novo, nasceu na favela vai ser bandido? Não, isso é estereótipo, isso é o nosso último papo. Estereótipo não serve. Não teve amor materno, está condenado a ser uma pessoa desamada? Não, muita gente aprendeu. Mas tem uma figura no caminho da vida que serviu de norte aí. Eu acho que é um caminho que vai ser explorado. Eu vou explorar esse negócio aí desses dias, porque acho que é importante. A mãe é fundamental, mesmo porque nasceu de lá. Tem a parte umbilical, sem contar toda a parte psicológica metida aí, o parto e tal. Mas tem que ter uma figura aí, eu acho, que mostre o caminho, que dê esse sentimento de doação, independentemente da tua origem, do que você seja e tal. Legal. Mas você sabe, cara, que refletindo aqui também, eu estava pensando na questão da espiral, né, cara, do ponto de vista do crescimento, do desenvolvimento, e do quanto que o simbolismo é importante, né, cara, que a gente volta a falar dos arquétipos, volta a falar da importância do símbolo da linguagem arquetípica, e de quanto que a espiral, de repente, um modelo, uma simbologia que a gente não adota muito, né, do ponto de vista de que, de repente, a gente nasce, cresce e morre sem ter essa noção de que vamos estar a vida inteira aprendendo, né, cara? Então, eu faço um movimento aqui com a mão para tentar sinalizar para você o que eu quero dizer com isso, porque às vezes falta a linguagem apropriada para a gente se expressar, né, cara? Mas eu acho que a gente vive dentro de um sistema, dentro de um paradigma, de uma narrativa civilizatória que ela não adota esse simbolismo da espiral, cara, no sentido de que vamos estar sempre crescendo, sempre aprendendo, até os últimos dias, até entrar no túmulo, a gente vai estar nesse processo de aprendizagem, né, cara? E a gente, em nossas escolas, modelos arcaicos educativos, seja na escola nível fundamental, seja na faculdade, parece que não, bom, todas elas estão sofrendo muito agora, eu acho que, né, com toda essa questão da pandemia, teve que mudar muitos paradigmas aí, mas eu acho que ainda a gente carrega como imagem arquetípica essa ideia de nascer, envelhecer, né, casar e morrer, havendo uma estabilidade em algum momento ali, né, que acho que talvez a gente carregue esse paradigma dentro de nós, né, que a gente vai chegar em um momento, um platô, em que não vai haver mais nada além, né, isso quebra a figura da espiral, né, cara, então quão importante seria a gente ter esse simbolismo para nossas vidas, de quão é importante a gente ter esse desenvolvimento constante, né, que ele nunca para, né? De novo, acho que foi o nosso último papo. A gente criou uma série de estereótipos, como se fossem regrinhas para serem seguidas, né? E algumas delas são patentes. Modelo educacional, século XV e tal. Depois da Revolução Industrial,
é para criar pessoas, educar as pessoas para viver naquele tipo de sociedade. Você vai ser um operário, você vai trabalhar isso, você vai ter emprego para a vida inteira e tal. E ficou esse modelo. Ainda continuamos usando hoje um modelo que se modernizou um pouco até o século XIX para trabalhar em fábrica, indústria, mas não funciona mais. Tá detonado. Mas não se encontrou uma coisa diferente. Estamos experimentando agora. A Finlândia, os países da Escandinávia estão liderando esse processo. Mas olha que interessante. Nós também, em geral, não só o brasileiro, em geral, nós não pensamos, não conversamos sobre a morte e nós não pensamos no longo prazo. Todas as nações têm problemas sérios com a aposentadoria e o que fazer com a idade adulta, com a velhice, literalmente. A gente não pensa isso. A gente sempre está na expectativa de que amanhã vai ser melhor, amanhã vou dar algum jeito, dependendo do tipo de criação. Deus vai dar um jeito, eu vou estar melhor ali, e a gente não tem essa visão. A gente vê a vida não como esperança, a gente vê a vida como uma linha. Uma linha. Quando muito, uma escadaria. Uma escadaria, e a escadaria é bem capitalista, porque quanto mais alto tiver, eu estou olhando a turma de baixo. Aquilo ali é poder, é dinheiro, não necessariamente conhecimento, não necessariamente sabedoria. Né? A espiral da ideia de sabedoria, a espiral da ideia de eu estar sempre... Isso, de novo, não vai ser para todo mundo. A pessoa vai ter que ter acordado em algum momento para isso. Para ela sair desse pré-plano em que quiseram encaixotá-la e ela poder ser livre, e poder ser autônoma. E respondendo com responsabilidade por tudo que ela fizer e deixar de fazer, por aquilo que caberá a ela. E não responsabilizar o mundo e os outros e os pais pelo que vier ou não vier a acontecer. E também contando com o imponderável da vida, que o imponderável acontece. Às vezes você está naquela casa que desmoronou. Exatamente. No terremoto, é o imponderável, são leis cósmicas, e aí a gente não vamos entrar nessa coisa de justiça divina, porque não vem ao caso. Mas tudo isso, para mim, são recursos do profundo, que faz parte desse negócio, e a gente tem que saber lidar com isso. E nem todos aprendemos. E só para voltar, o arquétipo do herói que sai e volta para casa, tem um pouco essa ideia também do circular. Né? Agora, o arquétipo do herói dá a ideia só circular. O arquétipo do cara que sai... o herói, ele vence um dragão, ele vence adversidades e depois volta para casa. Não necessariamente mais sábio. Aí, o arquétipo do sábio, ele vai em busca do conhecimento e tal, e quando ele volta para descobrir que estava ali o tempo inteiro. O tesouro estava ali o tempo inteiro. Ele dá uma volta grande. Quando ele volta para aquele mesmo lugar, o lugar já não é mais o mesmo, as pessoas não são mais a mesma, mas dá essa ideia de eu retorno de onde eu saí. Né? Exato. Que a ideia de você estar sempre passando, né? Tem um eixo, né? Tem um eixo. Está sempre subindo, né, cara? E é um pouco daquela ideia também do budismo, né? Que todos nós já somos Budas. A questão é que a gente não enxerga, né? O nosso ego, ele enoblece todo o restante, né, cara? Nós somos o centro de tudo, né? E, na verdade, a gente tem que tirar essas cascas todas para descobrir que nós já somos esse Buda, né? Então, se você já é Buda, você já é Buda em qualquer lugar. Seja no topo do Everest, seja lá embaixo na fossa oceânica, em qualquer lugar que você já está com aquilo. Você já é aquilo, né, cara? Que, do ponto de vista búdico, é uma coisa que extrapola as três dimensões, extrapola o tempo, né? Se encontra num espaço, digamos, atemporal, num espaço que está além do tridimensional, né, cara? E olha o tamanho do drama. A gente sabe que a gente vai colecionando máscaras para viver no social, para poder sobreviver. Sem elas eu não consigo sobreviver. Eu não posso encarar o mundo como eu sou, desnudo. Eu não tenho condição, nem a mim mesmo. Legal. Aí, alguns de nós percebem isso e vão, através de um trabalho espiritual, vão tirando uma ou outra até chegando mais. Quem já tirou isso reconhece. Puxa, é um trabalho importante, eu ainda não terminei, é um trabalho para a vida inteira, mas essa pessoa tem que encontrar uma maneira de se comunicar com aquele que nem percebeu isso. Que está cheio de máscara, está achando que tem toda a razão, que está lutando com incidentes que às vezes te vê como um inimigo. E para a gente conviver, nós vamos ter que encontrar um mecanismo de comunicação com essa pessoa. Esse é o desafio. Nós temos que... e isso cabe. Por isso que a gente vê. São graus de responsabilidade, né? Que eu chamava... Eu me lembro que eu tive essa sacada legal. Não existe culpa, são graus de responsabilidade.
E os que têm mais conhecimento, entendimento e sabedoria têm maior grau de responsabilidade. Eles podem evitar mais coisas. Eles passaram por aquilo. Eles podem evitar briga. Quantas vezes já passou por uma situação? Já passei por esse negócio, fiz isso e deu errado. Tudo indica que se eu fizer de novo vai dar errado. Então, às vezes a gente insiste e dá errado. Até o dia que a gente aprende a lição. Né? Então, a nossa cota de responsabilidade para evitar o problema é maior. O outro não está nem enxergando. Por isso, como a gente, como civilização, a gente tem que se espelhar justamente na natureza, né, cara? Porque a gente observa ali naquela flor, né, naquele sistema de crescimento em espiral, que é um crescimento sustentável, né, de que existe essa inspiração, né? Então, a gente tem que meio que buscar, tá dentro daquele espírito coletivo da época da Renascença, né, cara, de buscar esse ideal de beleza, tá aí já na natureza, né, cara? É a espiral, que uma flor de girassol, que uma flor de alcachofra, ou qualquer outro vegetal espelha ali, né? De você tá crescendo de uma forma estruturada e sustentável, que é o que a nossa civilização como um todo precisa aprender. A gente precisa aprender primeiramente num relacionamento com a gente mesmo, no relacionamento com as pessoas ao nosso redor e com o nosso relacionamento diretamente com a natureza, né, cara? Que é quem está mais sofrendo nessa história toda, né, cara? Então, eu não acredito que a gente tenha que parar de crescer, né, cara? A gente tem que parar de se desenvolver, né? Mesmo porque temos civilizações aí com as quais nós acreditamos que a gente mantém um certo contato com elas, que são seriam uma prova, pelo menos, que é possível você crescer, se desenvolver e continuar essa jornada, né, de alguma maneira. Então, são uma prova viva de que é possível chegar no lugar, nós chegarmos nesse lugar que elas chegaram, né, cara? Então, esse crescimento sustentável, para mim, chega como inspiração da temática desse episódio, observando a natureza, cara. Tem esse olhar, né, de não só de admiração, mas também de tentar entender a lição embutida ali, né? Quando eu percebi essa questão do cara estar explicando ali por que a espiral existe, de que é um formato funcional para a planta espalhar as suas sementes, né? Ou capturar a luz do sol ali, ela tem uma forma maximizada de capturar a energia solar nesse formato de espiral, de que a gente observe a natureza também se espelhe, se inspire para fazer a mesma coisa com o estilo de vida que levamos, né, cara? E a gente vai ter que encontrar, de novo, por aí mesmo, a gente vai ter que encontrar uma maneira de falar com todo mundo, e nesse pessoal que não está enxergando, no nível bem baixo, que ele possa entender, olha, todos nós não queremos água, então vamos dar um jeito de a gente garantir que todo mundo tenha água limpa. Todos nós merecemos uma moradia? Sim, não precisa ser uma mansão. E reconhecer, e todo mundo vai reconhecer, até esses mais baixos, que não precisa destruir a floresta para poder ter dinheiro, não precisa destruir a natureza. Ah, mas eu não gosto de arranjos florais. Tudo bem, mas reconheça que outras pessoas gostam, que tá aí, não precisa destruir para a gente poder fazer as coisas. Mas isso precisa ter um processo de educação diferente do que tem sido até agora. Ponto 1. Segundo, um processo econômico que vai dar alguma garantia para essas pessoas, para elas poderem sobreviver ou viver de uma maneira melhor, sem ter que destruir. Porque o viés econômico até então a natureza está aí para nos servir. Enquanto ela for vista desta maneira, trator em cima. Trator em cima. Exatamente. E o servir também, a gente observa, é uma coisa que a gente não espera apenas na natureza, né? Tudo ao redor, né, cara? Então, o cara ao meu lado, ele existe para me servir, a natureza existe para me servir, né, cara? A minha esposa existe para me servir, o meu filho existe para me servir, e por aí vai, né, cara? Tudo bem, tô falando, a gente está exagerando, eu estou falando isso, eu estou generalizando, é óbvio, mas como narrativa principal da sociedade que a gente vive, isso é o que prevalece, né, cara? E aí é um ótimo exemplo, até para aproveitar que a gente está fechando, é um ótimo exemplo de espiral que leva à destruição. Tudo que está ao meu redor serve para me servir. Eu não me vejo como parte de um processo abrangente que vai crescer. Não, tudo aqui tem que me servir. Se não estiver funcionando, não me serve. Eu vou tratar mal, eu vou descartar, ou eu vou reagir contrário. Não, eu não sou o centro da cocada. Não, eu sou parte de um todo muito maior que estamos todos girando. É o exemplo de espiral que não leva a lugar nenhum. Aí sim é a espiral. É a espiral do Castrop, né? Que é o redemoinho do ego, né? Você simplesmente o mundo gira ao seu redor, né, cara? Você é o centro da gravidade ali e tudo existe por sua razão, por sua causa, né, cara?
É uma forma negativa realmente de você ver esse processo. E talvez seria uma espiral que girando ao contrário, né? Da parte superior descendo, né? Essa espiral para o centro mais... Não levará a coletividade à continuidade. Não levará. Cedo ou tarde ela vai retardar, vai complicar, mas não levará. O que vai acontecer com o indivíduo? Ele pode até progredir daquilo que ele considere progresso. Aquilo que ele considere progresso. Mas a continuidade do todo será prejudicada, sem dúvida. Não tem jeito, né, cara? Bom, chegamos aí a praticamente... Que bom. Quase uma horinha aí, cara. Ainda bem que não caiu a luz de novo. Já tá chovendo aí ou não? Ainda não, mas tá tudo escuro aqui. Então, aqui ainda não tá chovendo não, cara. Bom, então queria agradecer por mais um episódio, esse de número 40, cara. Valeu mesmo. E aproveitar também e pedir para as pessoas se inscreverem no canal, podem curtirem o vídeo aí, comentarem, porque isso é bastante importante para esse projeto. Sem essas pessoas, a gente não consegue crescer de uma forma sustentável. Espiralando o conhecimento e as coisas. A consciência, etc, né, cara? Mas vamos embora, cara. Obrigadão mesmo. A gente se encontra aí na próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Muito obrigado, Nilton. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau.